Jó capítulo 12. Jó defende-se das acusações de seus amigos. Então Jó respondeu e disse: Na verdade que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não sou-vos inferior. E quem não sabe tais coisas como estas? Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu que invoco a Deus, e ele me responde. O justo e o reto servem de irrisão. Tocha desprezível é, na opinião dos que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhe põe tudo. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas tu ensinará, e às aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará. Até os peixes do mar tu contarão. Quem não entende todas estas coisas, que a mão do Senhor fez isto, que a terra está na sua mão, a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana? Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derriba e não se reedificará, e a quem ele encerra não se abrirá. Eis que ele retém as águas e se secam, e as larga e transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta a atadura dos reis e ata o cinto aos seus lombos. Aos príncipes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos confiados tira a fala e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. As profundezas das terras manifesta, e a sombra da morte traz à luz. Multiplica as gentes e as faz perecer. Dispersa as gentes e de novo as reconduz. Tira o coração aos chefes das gentes da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Jó capítulo 13. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também, não vos sou inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Oxalá vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura por Deus falarei perversidade, e por ele anunciarei mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombaríeis dele como se zomba de qualquer homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes distinção de pessoas. Porventura não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu temor? As vossas memórias são como a cinza, as vossas alturas como alturas de lodo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Jó confia em Deus e deseja conhecer os seus pecados. Por que razão tomaria eu a minha carne e os meus dentes, e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isso será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões, e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente não faças para comigo, então me não esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me espante o teu temor. Chama, pois, e eu te responderei, ou eu falarei, e tu me responde. Quantas desculpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado.
porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco? Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés em cepos e observa todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como o vestido ao qual rói a traça. Jó, capítulo 14. Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. E tu lhes puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas, morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Oxalá me escondesses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se desviasse, e me pusesses um limite, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia. Afeiçoa-te à obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos. Não está tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. E na verdade, caindo a montanha, desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu, mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba, ou ficam minguados, sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Jó, capítulo 15. Elifaz acusa Jó de iniquidade. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveita? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua boca se condena e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És porventura o primeiro homem que foi nascido? Ou fosse gerado antes dos outeiros? Ou ouvistes o secreto conselho de Deus, e a ti somente limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não sabemos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura as consolações de Deus te são pequenas? Ou alguma coisa se oculta em ti? Porque te arrebata o teu coração e porque pisa os teus olhos, para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para que fique justo? Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Elifaz mostra que o ímpio é atormentado nesta vida. Escuta-me e mostrar-te-ei, e o que vi te contarei.
o que os sábios anunciaram e o que ouviram de seus pais e não ocultaram, aos quais somente se dera a terra e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo no curto de anos que se reservam para o tirano. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está perto, à mão. Assombram-no a angústia e a tribulação. Prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja. Porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Arremete contra ele com dura cerviz e com os pontos grossos dos seus escudos. Porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura e criou enxúrdia nas ilhargas. E habitou em cidades assoladas, em casas que ninguém morava, que estavam a ponto de fazer-se montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas. A chama do fogo secará os seus renovos, e ao assopro da sua boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia ela se consumirá, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá suas uvas verdes como as da vide, e deixará cair a sua flor como a da oliveira. Porque o ajuntamento dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos.